Depois eu vou postar no grupo de vocês. É porque assim, no Classroom, vou mostrar aqui pra vocês o Classroom de vocês. Tem aqui as nossas aulas de circuitos com diodo já, viu? Eu adicionei todos os vídeos pra aula, né? Então a gente tem vários vídeos e o slide, né? Se vocês quiserem estudar só pelo slide também é possível, né? Assistam o vídeo se tiverem dúvidas e tudo mais. Ou faltou na aula, né? Tem tudo aí do lado. Então aqui são os vídeos, né, no Classroom para vocês fazerem. Eu vou postar no grupo o vídeo da aula passada, que é o vídeo que a gente resolveu a lista, tá? Para vocês poderem resolver, porque do jeito que tá bem difícil. Pra gente ter nota na V2, né? Tá? Essa lista engloba tudo que a gente viu nessa parte da disciplina. Então, quem fizer essa lista aí já está preparado aí para uma possível avaliação, tá? Porque até as questões eu vou retirar da lista também. Beleza? Então é isso. Vamos para então a aula de hoje. Então é isso, pessoal. Eu considero finalizado a questão dos diodos. Vamos avançar porque senão nossa disciplina vai ficar comprometida. Vamos agora avançar para um novo componente, tá? Da eletrônica analógica, o chamado transistor ou transistores. Enfim, tem pessoas que chamam transistor, tem pessoas que chamam transistor, né? Mas os termos estão corretos, tá? Transistor, pessoal, ele é diferente do diodo, tá? A gente já vai saber o porquê. E eles existem de vários tipos. O que a gente vai ver hoje, né, é o transistor de junção bipolar, tá? A gente já vai entender por que ele é bipolar. Bom, vamos fazer uma pequena introdução, né? O transistor, pessoal, ele foi inventado em 1948 pela empresa Bell Telephone. É, a Débora bipolar, pois é. Vocês vão ver por que ele é bipolar. Ele é um grupo de... Foi numa empresa chamada Bell Telephone e por um grupo de pesquisadores liderado por Shockley, né? Que apresentou um dispositivo formado por 3 camadas de material semicondutor, tá? Com tipos alternados, ou seja, um dispositivo com 2 junções, e esse dispositivo recebeu o nome transistor, tá? Nesse pequeno texto, a gente já vai testar aqui nosso conhecimento um pouco, tá? Ele fala aqui que é um novo dispositivo composto por 3 camadas. O diodo que a gente estava estudando, pessoal, ele era meio que assim, né? Vamos ver assim do ponto de vista químico. O diodo, né, especificamente, ó, e você tem o diodo dessa forma. Aí você tinha um material positivo e um material negativo, não era isso, pessoal? Né? Onde o material positivo a gente chamava de cátodo, né? Deixa eu botar aqui embaixo para dar espaço. Cátodo, e o material negativo a gente chamava de anodo, não era isso? Era isso, pessoal? Vamos lembrar aí do diodo? Pois é. Ah, eu nem vi o chat. A Débora, qual das listas? Pois é, essa lista aí tá no Classroom. É só uma lista, tá? A quarta lista. As outras todas, teoricamente, vocês já me enviaram no primeiro período. É a quarta lista de exercícios. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui é o diodo. Ele era cátodo e anodo. Observem, vamos ver esse texto aqui. Quantos materiais ele possui? Um material, que é o semicondutor tipo P, né, que a gente viu lá nas nossas aulas. E o outro material, o material tipo N, tá?
Então aqui é um semicondutor tipo P e aqui é um semicondutor tipo N, do ponto de vista químico, tá, pessoal? Isso aqui tudo a gente já viu, tá? E você vai ter duas camadas que a gente pode mencionar também, ou dois materiais, se vocês quiserem falar. E no meio, entre eles vai ter, né, uma barreira. E essa barreira é o que a gente chamou, né, de junção. Não foi isso? Tudo isso a gente já viu. Então, você tinha no diodo, vou botar aqui, dois materiais semicondutores que nós unimos eles em uma junção, e essa união gerou uma junção. Esse é o diodo, tá? Só para a gente relembrar esses conceitos, tá? E o que seria o transistor aqui do ponto de vista dessa leitura? Ó, eu nem sei o que é um transistor, mas eu já sei porque das últimas aulas, nas aulas que a gente já teve, a gente já sabe que é material semicondutor. Ó, ele fala que são três camadas, então o que eu vou fazer aqui no transistor? Vou desenhar aqui três camadas. Então esse aqui é o transistor. Como ele disse que são três camadas, então já vai ser três materiais. E se eu coloco três materiais, pessoal, eu vou ter, obviamente, ó, duas junções. Então, só do texto aqui, pelo que a gente já estudou anteriormente, dá para vocês imaginarem como é o transistor. Então, são três camadas, ou seja, três materiais, tá? Com duas junções. Porque, obviamente, se você for juntar os três materiais, você vai ter duas junções, como eu mostrei aqui na figura. E ele fala que são tipos alternados. Então, vamos lá. Quantas possibilidades eu vou ter no transistor, tá? De materiais. Vou desenhar outro transistor aqui embaixo. E ele fala, pessoal, que são tipos alternados. Beleza. Mas quantos tipos tem o semicondutor? Não é só o semicondutor tipo P e tipo N? Então vamos lá desenhar aqui, ó. Vou começar com P. Vou ter aqui um semicondutor tipo P e ele fala que é alternado. Então o próximo é um N, né? Já que é alternado. E o próximo tem que, como é alternado novamente, P. Primeira possibilidade de transistor usando semicondutor PNP, né? Agora vamos começar por N. Como é alternado, o próximo é P. Como é alternado, o próximo é N. Então, né, só desse pequeno textozinho aqui a gente já conseguiu identificar que o transistor ele pode ser de dois tipos, tá? Relacionados ao estudo do semicondutor, né? O transistor então ele pode ser PNP ou NPN, tá? Olhem só, eu ainda nem estudei o transistor, mas só por esse texto aqui eu já descobri por que ele é diferente do diodo. Ele tem três camadas com semicondutores alternados, o que possibilitou a gente ter dois tipos do ponto de vista dos semicondutores, o PNP e o NPN. Ponto. Então foi inventado, né, em 1948, tá? E aqui a foto aqui, né, dos engenheiros que estão fazendo, né, essa foto aqui da esquerda, estão desenvolvendo, e aqui, né, como ele era, né, é bem esquisito, tá, o primeiro transistor. Deu para entender, pessoal, essa parte aqui? Deu, professor. Tá, ok. Então vamos avançar, tá, pessoal? Bom, aí continua o histórico. Aqui eu vou falar um pouquinho do que ele possibilitou, né, para a nossa vida. Pessoal, antes do transistor, né, o transistor foi inventado em 1948, mas ele começou mesmo a ser aplicado no dia a dia em torno lá para os anos 1958, lá 1960. Então demorou um pouco para ele se aplicar, né, como todo desenvolvimento tecnológico demora um pouco, né? Só que antes do transistor, quem fazia esse papel do transistor eram as válvulas. Então essas são as válvulas. Então o transistor veio para substituir o transistor esse aqui do lado direito, a válvula aqui do lado esquerdo. Ele veio para substituir as válvulas. Observem que a válvula ele era um dispositivo que não era semicondutor. Ele funcionava à base de, basicamente, ele era meio que uma grande lâmpada, né?
Como vocês dá pra ver que esquentava um filamento de tungstênio internamente a ele, enfim, não vou entrar em detalhes, mas ele era grande, tá? E não era muito prático. Então, o transistor, por ser um semicondutor, ele era muito menor, tá? Ele conseguiu, né, no caso, reduzir muito o tamanho dos circuitos que utilizavam válvula, tá? Além disso, o transistor também não aquecia, tá? Muito, né? E as válvulas, por serem baseadas em luz, né, como vocês estão vendo aqui, ela esquentava, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, válvula. GIF, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Válvula. A gente procura válvula, aparece válvula de água. Válvula eletrônica. Então aqui, ó, uma imagem só para vocês verem, né, o tamanho das válvulas. Em comparação com o transistor, né? Vou ver se aparece aqui. Ó, isso aqui são as válvulas, ó, uma pessoa segurando uma válvula, tá? Então muitas coisas eram feitas por válvula. Deixa eu mostrar aqui. Ah, esse aqui é muito bom, ele funciona, é bem bonito, tá? Funcionando é bonito. Ainda tem umas pessoas que fazem, tá? Ó, como as válvulas funcionando, como ficava, né? Então ela gerava luz e calor, tá? Nos componentes eletrônicos. Onde eles eram usados, pessoal? Em quase todos os componentes da eletrônica da época, né? Que estava nascendo. Então era rádio, era geladeira, né? As primeiras geladeiras. Então as primeiras TVs, né? Então todos eles utilizavam válvulas. E as válvulas eram grandes, o que fazia com que, né, os eletrônicos ficassem grandes. Só para vocês terem uma ideia, né, o primeiro computador, ele era enorme, ele era do tamanho de um apartamento, né, basicamente. Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o primeiro computador, ele era valvulado, né, lá nos anos de 1946, tá? Como a gente viu, o transistor surgiu em 1948, então ele nem existia nessa época. Então aqui era um computador, tá? Computador gigantesco, onde você tinha as pessoas operando o computador, né? Esse foi o primeiro computador, o ENIAC. Vocês vão ver aí no terceiro ano, a gente vai comentar sobre ele. Então, para vocês verem, né? O tamanho era enorme. Então, com o surgimento do transistor, nós podemos, né, reduzir esse tamanho, pois o transistor vai ter a mesma função das válvulas, que a gente vai ver que tipo de função é essa. Então aqui outro exemplo, né, da ideia do transistor facilitando nossa vida. Esse aqui é um circuito com válvulas, tá? Um circuito elétrico. Olha as válvulas aqui em cima, e embaixo fica o circuito, né? Também tem umas pequenas válvulas embaixo, tudo mais. E esse mesmo circuito transformado com transistor reduziu-se muito, né? Tanto em energia como em tamanho. Se você reduz em tamanho, pessoal, você vai reduzir o tamanho do seu dispositivo final. Então, computadores começaram a ser reduzidos, rádios, TVs, entre outros. Começou-se a ser reduzido. Vamos avançando aqui, né? E aqui sobre a evolução, a primeira válvula termiônica, né, em 1941, usado para telecomunicação. 1948, surgimento do transistor, como a gente já viu. 1955, né? Ah, tá. Aqui embaixo eu coloquei, ó, aqui a válvula, 1941. 1948, primeiro transistor.
1955 o transistor já começa a ter um formato que a gente conhece hoje em dia. Observem que o transistor aqui de 1951 ele tem, ó, 3 pernas, né? Por que ele tem 3 pernas, professor? Porque o transistor tem 3 semicondutores. Não é isso que a gente acabou de ver no início aqui da aula? Então, se tem 3 camadas, ele vai ter 3 perninhas aqui para a gente utilizar. Em 1967 já surgiu o microchip. O microchip, pessoal, os transistores eles podem ter esse formato, como a gente está vendo, de poucos centímetros, né? Só que existe também uma característica dos microchips, que são esses chips que tem em celular, computador, que eles possuem, por exemplo, milhões de transistores, tá? Internamente. Tanto é que em 1997 a gente tem um chip que está aqui no dedo da pessoa, que observem, ele tem mais de 5 milhões de transistores internamente. Então o transistor, né, hoje em dia, você pode comprar um transistor, né, como esses aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Esse aqui mais comum, por exemplo. Hoje em dia é mais comum vocês acharem transistores assim para usar em eletrônica desse tipo. Mas não quer dizer que só existe esse tipo. Existem transistores nos chips de computadores, que são transistores de tamanho na parte de nanômetros, né? É a nanotecnologia. Então, esses transistores dos microprocessadores, dos celulares, dos computadores, eles são muito, muito, muito pequenos. Você não consegue ver sem um microscópio. Então, no seu celular, por exemplo, tem hoje em dia facilmente mais de 100 milhões de transistores, tá? Para vocês verem a importância desse componente, né, na eletrônica. Então, só para vocês terem uma ideia, 100 milhões de transistores, que lá em 1950 um transistor, uma válvula, né, corresponde a um transistor. Então, se vocês reparassem, se a gente não tivesse essa evolução, hoje a gente não teria um celular, não teria um computador, tá? Do tamanho que nós temos hoje. Tá ok? E aqui, né, vamos falar mais um pouco do impacto. A gente já falou bastante, né, do impacto. A vantagem do transistor são menores, mais leves, mais resistentes, né? Não precisa de filamento, mais eficiente, não necessita de tempo de aquecimento, menores tensões de alimentação, tá? E aqui eu fiz uma evolução, um gráfico de evolução. 1950, o primeiro transistor de silício. Aqui teve o primeiro rádio transistor, né, com transistor. Depois foram surgindo os microchips, tá? De computador e tudo mais, que eles contêm, né, como eu mencionei, milhões de transistores internamente. Aí você teve relógio digital, os videogames começaram a surgir, os computadores, hoje em dia os telefones, né, e os smartphones. Tá? No nosso dia a dia a gente vê com mais frequência. Então foi uma evolução muito rápida, né, pessoal? É bem recente, 1950 até 2010, 2020. Então esses são os transistores, tá? A história do transistor. Ok? Então a gente vai agora falar um pouco do transistor de junção bipolar. Professor, mas o que seria a junção bipolar? Pois é. O transistor de junção bipolar é isso aqui, né, pessoal? Vamos desenhar novamente aqui. Eu devia ter comentado, mas olha, como tem 3 camadas e as camadas são alternadas, você vai ter P, N, P, né? Então você tem o positivo, negativo, positivo, né? E a junção bipolar, pessoal, é porque você tem vários polos, né? Então você vai ter aqui PNP e a junção é sempre bipolar. Vamos lá. A Débora falou que é a parte que não vai dar para entender. Dá sim, vamos lá. Tentar desenhar aqui novamente. Tá tentando... Porque às vezes a gente nem para, né, para raciocinar essas coisas. Eu mesmo, por exemplo. A gente sempre aprende bipolar e tal, mas por quê, né? Então observem. A gente vai lá
Como eu mencionei, o transistor ele pode ser PNP, que no caso aqui PNP, ou NPN. Aí eu só ia mudar, aqui ia ser N, aqui ia ser P, aqui ia ser N. A junção bipolar, onde fica a junção, pessoal? A junção fica, né, nesse ponto aqui. Né? Vou colocar aqui. Essa é a junção. É a parte em que separa os dois materiais que a gente está analisando. Tá? Então, observe que na junção você vai ter sempre quantos polos? 2. P e N. Na próxima junção você tem quantos polos? N e P. Então a junção bipolar, né, vem daí, né? Você pega a junção e você verifica que nas junções sempre vão ter dois polos. Se é dois polos, a gente chama de bipolar. Não é isso? Então, o que significa isso? Que no transistor você vai ter junções bipolares. Tá? Deu para entender? Sim. Ah, muito bom. Então a gente já entendeu essa parte aqui do bipolar. Mas é só isso, tá? O resto é só... Enfim, o resto é a disciplina que a gente vai agora aprender, né? Então vamos lá. O transistor é um dispositivo semicondutor. E qual é o uso dele, pessoal? Amplificar, né? Ou trocar sinais eletrônicos, tá? E potência elétrica. Então essas aí são as duas principais funções do transistor. Ele é montado numa estrutura de cristais semicondutores, formando duas camadas de tipo N e no meio delas outra do tipo P, ou o contrário, né? Isso aqui a gente já viu. A direção da seta, pessoal, determina se o TJB, né, pessoal, aqui já é a sigla, tá? Transistor de junção bipolar, né? TJB, se vocês quiserem falar pela sigla, é um transistor NPN ou PNP. Aqui já falando um pouco sobre a parte da engenharia, né, pessoal? Aqui nós temos a simbologia dos transistores, tá? Inclusive eu acho que a gente já até mencionou bem no começo da disciplina. Ó, esse aqui é um transistor PNP. Observem que ele já é diferente do diodo, né, pessoal? Que você tinha lá, ó. O diodo era um triângulozinho, uma barra, pronto, morreu. O transistor não, ele já é uma figura um pouco mais diferente, né? Você vai ter 3 fiozinhos aqui que estão fazendo essa figura, né? E você vai ter uma barra e um dos fiozinhos aqui, ó, vai estar sempre com uma setinha entrando quando ele for PNP, ó. Para identificar só pela simbologia, né? Você está lá no esquema elétrico analisando e não tem lá, digamos que no esquema elétrico não vai ter lá transistor PNP, né? Vai ter lá o símbolo do transistor. Aí você vai dar uma olhada aqui, ó. Observa que a setinha está entrando nessa barra, né? Se ele está entrando, ele é PNP, tá? Aí se você analisar um outro esquema elétrico e observar uma outra simbologia de transistor, onde a setinha aqui está saindo da barra, ó, ele vai ser NPN. Então dá para a gente identificar, né, pelo símbolo, né, pela simbologia, tá? Vamos avançar um pouco. E aqui a característica construtiva do transistor, né? Olhem só, aqui já vem a parte que a gente estava estudando, tá? Eles podem ser construídos com duas camadas de material tipo N, a gente já viu isso, né? Intercalados com uma camada de material tipo P. Lembrando aqui as junções, né, entre os materiais. E observem que nessa figura dá para ver melhor que a gente já tem as perninhas lá do símbolo, né? Ó, que é os terminais, né? Para a gente poder usar o bendito transistor. Tem que ter os terminais, né? Senão não dá. E ele também pode ser PNP, né? Como a gente viu, PNP. E novamente as perninhas dele aqui, ó. E aqui eu vou intercalando os dois tipos, né, pra gente ver a diferença. Enfim, não tem muito o que explicar essa figura, né, pessoal? Que são só as duas figuras para vocês repararem na diferença. Observem agora, a gente vai ver uma característica mais da engenharia agora. Se vocês repararem, vocês vão ter, ó, 3 terminais, não é isso? 1, 2, 3. Observem que
você vai ter 3 camadas, e essas camadas, pessoal, propositalmente, do ponto de vista de engenharia, elas não têm o mesmo tamanho. Tá? Observem que aqui nesse NPN você tem uma camada que tem aqui um tamanho de, sei lá, X. Essa outra camada que é a base vai ter um tamanho Y. E essa camada aqui, né, que é o outro N, vai ter um tamanho Z. Observem que o tamanho é desigual de propósito, tá? A primeira camada ela é a intermediária, tá? Assim, no tamanho. A terceira camada, ela é propositalmente a camada mais fina. E a última camada é propositalmente a camada mais larga, digamos assim, tá? A gente vai ver o porquê disso agora. Novamente a simbologia, né, pessoal? Enfim. É aquilo que eu mencionei, né? Quando é NPN, a setinha está indo embora, né? Está saindo. Quando é PNP, a setinha está entrando. Observem que naquele primeiro símbolo, a setinha estava aqui em cima. Tanto faz, viu, pessoal? Tá em cima ou embaixo, não importa. O importante é o sentido. Vamos lá. A gente vai ver simbologia, então vamos aqui para a característica construtiva, né? Como eu mencionei, você vai ter camadas, tá? E as camadas elas vão ser uma mais fina, outra mais grossa, tá? E outra intermediária. Por quê, né? Porque a gente vai ter os terminais: emissor, base e coletor. Então a gente já viu a parte química, agora já vamos ver a parte de engenharia. Se vocês lembram do diodo, a gente vai ter também terminais no diodo, tá? Que os terminais do diodo a gente poderia identificar pela questão química, que aqui era o P e aqui é o N, e também pela questão de engenharia. O P era o cátodo, né? E o N o anodo. No transistor é diferente. A gente não vai mais usar anodo e cátodo, a gente vai usar esses termos aqui que tem aqui no slide, ó. Emissor, base e coletor, né? O emissor, né, ele tem propriedade de emitir portadores de carga, tá? A base, ela é a camada mais fina, não consegue absorver todos os portadores emitidos pelo emissor, e o coletor é a maior das camadas, sendo responsável pela coleta dos portadores vindos do emissor, tá? Então você vai ter emissor, base e coletor. Do ponto de vista da simbologia, né? Deixa eu ver se eu fiz outro slide, tá? Esse outro slide é melhor para identificar. Observem que o emissor sempre vai ser essa camada aqui que está intermediária, né? Essa primeira camada aqui que é um tamanho médio, digamos assim. A base sempre vai ser essa camada do meio e o coletor sempre essa camada maior. Não importa se for NPN ou PNP. Do ponto de vista da simbologia, né? Você vai ter aqui a base. Observem que a base na simbologia é esse terminal aqui, ó, que vai entrando nessa barrinha, tá? A base sempre vai ser esse terminal que está entrando na base, na barra, desculpa. A base sempre vai ser esse terminal que entra aqui na barra, tá? A gente pode chamar essa barra de base também, vai, para facilitar. Já o coletor, né? Ele vai ser esse terminal aqui que não tem a setinha. E o emissor vai ser esse terminal aqui que tem a seta. Tá? Então, né, do ponto de vista da simbologia, é isso, né, pessoal? Tanto para o NPN, né, lembrando que o NPN a setinha está saindo, e o PNP que a setinha está entrando aqui. Mas onde é seta, agora a gente tem o nome do terminal, emissor. E onde não tem seta, a gente agora sabe o nome do terminal, coletor. Então, relembrando tudo, base do NPN, do ponto de vista químico, positivo. Coletor do NPN, ó, lembrando aqui NPN, tá? Vamos dividir. Coletor, tá? Do ponto de vista químico, N, né? Semicondutor tipo N. E não tem a setinha, né? Emissor, do ponto de vista químico, no NPN, N. Tem a setinha, tá? Agora para o PNP, a base
já que a gente está tratando do PNP, ó, o semicondutor dela é N. Então, do ponto de vista de semicondutor, N. Coletor, ponto de vista de semicondutor aqui no PNP, P. O emissor, P também. Emissor, lembrando que a setinha está entrando, ele é PNP. Então é isso, pessoal. Tem essas peculiaridades, tá? Do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista químico, simbologia, né? E a parte do ponto de vista também da química. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui pra gente. Deu para entender, pessoal, essa parte? Sim. Tá, ok. Não tem muita dificuldade, né, pessoal? É só mesmo uma análise cuidadosa, né? E agora, do ponto de vista químico, a gente vai ver com relação àquelas características, né, dos elétrons, né, que a gente viu. Então, da mesma forma que nos diodos, eles são formados por barreira nas junções, né, das camadas P e N, novamente aqui as junções, tá? E essas barreiras, elas fazem os comportamentos, né, que o transistor vai ter. Basicamente, o transistor, o comportamento dele é fazer o controle da passagem de corrente entre o emissor e o coletor, pessoal. Ó, isso aqui eu já estou explicando a função dele básica. Então você vai ter o emissor e o coletor, tá? Tanto no PNP, esse aqui é o NPN, né? Dá pra ver aqui, ó, NPN, né? Vou colocar aqui novamente, NPN. Esse aqui é PNP, PNP. Então, basicamente, pessoal, você vai ter uma corrente que vai do emissor para o coletor, ou em polarização inversa do coletor para o emissor, mas enfim, isso aí é outro detalhe. Mas digamos que a corrente seja sempre nesse sentido aqui. A função da base, que é esse aqui que é mais fininho, pessoal, é controlar essa corrente. Basicamente isso. Tá? Ele faz um controle da corrente do emissor para o coletor. Tá? Basicamente é essa a função. É simples de falar, mas isso acarreta algumas características próprias do transistor. Por exemplo, ele pode funcionar como uma chave. Tá? O que seria uma chave? Você consegue energizar a base. Digamos que eu energizo a base e flui uma corrente. Paro de energizar a base e zera a corrente. Estão entendendo? É diferente do diodo. O diodo eu polarizo uma vez, ele está sempre passando corrente. A base não, eu tenho um controle da corrente que está passando. Tá? Então, se eu tenho esse controle, eu consigo, pelo menos eu já utilizei muito como base para controlar a velocidade de motor, por exemplo. Tá? Eu utilizei transistores para isso. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Depois a gente vai ver com mais detalhes a parte matemática e tal. Mas antes eu vou mostrar para vocês um exemplo simples, tá? Que depois vocês vão entender. Com calma, tá? Porque esse assunto é um pouco difícil. Se vocês estão achando fácil, depois piora. Ó. Então, para quem nunca viu, aqui é o nosso simulador, né, pessoal? Vou colocar aqui, tá muito feio, né? Esse circuito aqui, ó. Seleciono os fios que eu quero, vamos colocar o retorno dele. Vou dar um sinal amarelo aqui. Bom, esse aqui é um circuito com transistor, tá? Um circuito simples para ligar um LED. Então, vou mostrar também outra coisa aqui para vocês. Ó, transistor. Esse aqui é o nosso simulador, né, pessoal? Tem um transistor. Observem que o transistor aqui, ó, você tem dois tipos. O N e o P. Esse NP aqui, pessoal, na prática o transistor não vai ter o N e o P gigante aqui não. Para você saber, você vai ter que ver a ficha técnica dele, né? Porque o transistor, né, em geral, ele não tem essa facilidade, né? Então, quando você compra, né? Ó, vou mostrar aqui uma foto. Transistor NPN.
Bom, tá aqui dizendo que é NPN, mas se eu não soubesse, tivesse só a imagem, eu não ia saber, né? Vocês conseguem identificar se é um NPN ou PNP só olhando essa foto? Não, né? Você vai ter que ir num chamado datasheet do componente. Se vocês nunca ouviram falar isso, é a tabela, né, ficha técnica do componente. Por exemplo, esse aqui é o BC548. Aí você vai no Google, BC548, né? Se vocês procurarem, ó, vocês vão achar várias coisas, mas aí você pode aqui, ó, datasheet. Aí no primeiro link já deve aparecer, né? Não, isso aqui tá em chinês, não, esquece. Datasheet eu acho que eu vou mostrar pra vocês na próxima aula, explicando o que é interessante vocês saberem. Pra quem nunca viu, né? O diodo tem datasheet também, tá, pessoal? Ó, esse aqui é um datasheet padrão, né, de um componente semicondutor, tá? Aí você coloca o nome dele, né, de fábrica, e você vai ver, ó, por exemplo, esse aqui é um epitaxial planar transistor. Não se preocupe com esses termos. Tem aqui o SI no começo, né, pessoal? O que é SI? Vocês lembram? Da tabela periódica? Silício. SI é silício. Então ele quer dizer aqui que ele é um transistor de silício. E olhem aqui bem no começo aqui o que está dizendo aqui, ó, NPN. Então você já sabe que ele é um transistor do tipo NPN. E aqui também, ó, no datasheet você vai ter a pinagem que a gente chama. Ó, pinos padrões 1, 2 e 3. Aqui ele está indicando que o pino 1 é o coletor, o pino 2 é a base e o pino 3 é o emissor, tá? E observem que ele é meio cilíndrico de um lado e plano de outro, tá? Por que isso? Porque se você olhar esse transistor de frente, você vai ter a pinagem certinha, frente nessa parte plana. Agora se você olha do ponto da parte traseira dele, você vai ver que não é plano. Então essa pinagem aqui não vai servir para a parte traseira. Então isso aqui é feito justamente para você identificar com mais facilidade a pinagem. Você sabe que você tem que olhar de frente da parte plana, tá? Então é isso, pessoal. Essa aula tá se estendendo um pouco. Eu ia mostrar a simulação aqui, eu acho que não vai dar. Deixa eu ver aqui. Acabei me estendendo, né? Uma coisa puxa a outra. Mas ó, aqui, ó. Aqui na simulação é facinho, né? Vocês olham aqui, ó, o NPN. Não, e esse aqui é o PNP. O P aqui da simulação significa a primeira sigla. Se a primeira sigla é P, né, pessoal? Obviamente vai ser PNP. Se a primeira sigla é N, NPN. Então aqui também tem o coletor, base e emissor. No P você já é o contrário, né? Emissor, base, coletor. E é isso, né? Aqui um exemplo simples, né? Para vocês verem o funcionamento como chave. Aperta um botão aqui, ó. Ele liga o LED. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está polarizado. Se eu tiro aqui a energia da base, ó, o que vai acontecer? Observem que ele não liga mais, né? Ó, não liga mais. Porque eu desenergizei a base. Como eu falei, a base controla, né, a energia que passa do coletor para o emissor. Então eu pego aqui, ó, vou energizar novamente a base. Pego um positivo e coloco na base. Pronto, agora está novamente ligando o LED. Uma função bem básica, tá, do transistor. Dá para vocês verem aqui ele funcionando na prática, viu? Bom, pessoal, tem que ir mesmo. Já está passando o horário. Então a gente continua amanhã, beleza? Então, até mais. Tchau.